Saudações, alunos! A gente está aqui mais uma vez reunido para explicar um assunto do PET. E o PET dessa semana fala de ética. E não fala diretamente disso, mas a gente decidiu especificar mais. E a gente decidiu fazer o programa Não Precisa Copiar essa semana sobre a ética do Aristóteles. Alguém aqui que já ouviu o programa de lógica, já ouviu falar nesse jovem chamado Aristóteles, grande filósofo. E agora a gente vai revisitar o pensamento dele. Como é que é o apelido dele? Totô Estagerita. Totô Estagerita, como ele era carinhosamente chamado nos corredores do ICH, pelo nosso querido professor Vicente. E a gente vai voltar então no pensamento dele para falar de ética, que são aquela parte da filosofia mais prática, né, ligada às ações, às consequências e etc. E novamente, como vocês já imaginam, porque vocês ouviram eles falando, eu tô aqui reunido com meus amigos Fagner Concolato e Rodrigo R. de Carvalho. Olá. Só que antes de começar, a gente tem que falar para vocês das nossas redes sociais. Quais são elas, Fagner? Vamos lá, no Facebook é Não Precisa Copiar, no Instagram é N Precisa Copiar e no Twitter é N Precisa Copiar também. Lá vocês conseguem acompanhar as gracinhas que a gente faz e os episódios que a gente posta. A gente sempre vai colocar uma divulgação através de qualquer uma dessas 3 redes sociais. Por lá também vocês conseguem mandar perguntas, comentar, fazer exigência, xingar, coisa que na internet se faz quando alguém coloca a sua cara pra bater, ok? Aí, pergunta, se um aluno xingar você pelas redes sociais do Não Precisa Copiar, você pode dar ocorrência a ele? Você não precisa, né? Você se vinga depois na sala de aula. É porque, tipo, na sala de aula, se o aluno te xinga, ele toma uma ocorrência, né? Ele vai pra direção, tem aquele rolê todo. Não, se um aluno me xinga na sala de aula, eu xingo ele. Eu não faço ocorrência, não. Também não, porque a gente é de boas. Mas meu dilema aqui é o que a gente prefere? O silêncio das redes sociais ou 10 alunos xingando a gente? 10 alunos xingando a gente. 10 alunos xingando a gente? Então, beleza, então tá liberado aí, gente. Depois nenhum de nós pode reclamar que vocês xingaram a gente, tá liberado de acordo aqui com esse consenso que foi estabelecido aqui. E por fim, mas não menos importante, queria parabenizar meus colegas aqui, já que eu tô aqui na função de apresentador desse programa, graças ao Excel do Fagner, que mantém a contagem certinha. Queria parabenizar meus colegas aqui, porque a gente teve 1000 pessoas ouvindo a gente falar besteira sobre filosofia, então parabéns por termos chegado tão longe. Espero que a gente consiga mais outras 1000 e continue conseguindo 1000 e 1000 pra ficar bem. Isso aí, parabéns pra vocês dois também. Caralho, Fagner, que desanimado. Eu tô aqui todo empolgado pra gente ter chegado em 1000 audições e você responde porque eu não acho jeito. que é Você não assim, acha grande coisa, não? Não acho. Caraca, eu tenho 400 alunos, vocês devem ter cada um de vocês isso também. Tipo assim, a gente tem 12 programas, isso quer dizer que 30% dos nossos alunos estão escutando o nosso programa. Não, eu acho que é muito porque a gente tem 400 alunos e o Brainly tem 399 acessos. Então o fato de que dos nossos 1.200 alunos, vamos supor que cada um tem 400, desses 1.200, 1000 vezes, alguns desses alunos pararam para escutar a gente falando besteira aqui, sendo que eles tinham a opção de ir no Brainly e copiar a resposta, como a gente estava vendo, né, nos mods, me deixa impressionado. Então, essa parada do Brainly, eu tô fazendo uma parada que a Jéssica já até me chamou a atenção aqui, falando que eu tô ficando paranoico. Olha o que eu fiz, me julguem aí. Eu entrei no Brainly, fiz um perfil pra mim lá, e eu estou respondendo as perguntas do PET que estão lá no Brainly de maneira equivocada. Você tá botando a resposta errada. Exatamente. E aí eu quero achar nos meus formulários alguém que copiou a minha resposta errada e colocou lá, entendeu? O que você vai fazer com essa pessoa? Você vai... Nada, só vou rir. Mas Só vai rir da cara dela. E dá zero. É muito trampo pra você só rir da cara dela, Fagner. Eu tava pensando em dar zero também, né? Você dá zero, você consegue isso? Às vezes. No último episódio foi um negócio assim, fantástico. Eu postei no grupo dos alunos lá, eu até marquei o horário, 19h42. Às 19h45, 3 minutos depois, já tinha 10 respostas no meu formulário. Cara, 3 minutos vocês não conseguiram nem ler o texto todo. Eu não leio aquele texto todo em 3 minutos. E os caras já tinham respondido. E as respostas, Rodrigo, estavam exatamente iguais. O Google faz aquela parada de estatística e eles não se deram trabalho nem de tirar um espaço, sacou? A resposta tinha todos os caracteres iguais. Não tiraram nem a primeira palavra. No próximo que eu vou enviar, eu vou colocar lá que eu só estou vendo respostas iguais e resposta igual pra mim é zero. Então, assim, eu vou botar isso lá e já vou causar o pânico, porque a gente já fez 4, 5, 6 pets, vão ter que refazer, porque isso aí pra mim é, assim, tranquilaço. Resposta igual pra mim é zero. Não tô nem aí. Tô nem um pouco preocupado. A gente vai ficar aqui roteirizando, gravando, editando, virando noite, copiar da internet e botar, e a gente vai aceitar isso? Não.
Temos aqui vários comentários no Instagram, muitos de nossos colegas nos parabenizando, algumas pessoas apoiando o projeto, e teve uma pergunta da Ana Luísa _ME, que perguntou se a gente não vai também tratar de filósofos. Então, a gente tem que responder esse questionamento. E aqui tem uma Poliana também curtindo, batendo palma aqui. Acho que é a nossa Poliana. Ah, a Poliana, que é a Poliana que existe? Uhum. Pois é. Tem uma Poliana aqui. Então, respondendo a Ana Luísa, tem esse debate, né? Por exemplo, filosofia oriental, filosofia ou filosofia ocidental. Mas, para além desse debate das linhas alternativas de encarar a filosofia e tal, tem a questão da formação nossa mesmo. E, por exemplo, das filósofas que eu conheço, então, Hipátia de Alexandria, Hannah Arendt, Edith Stein, eu, por exemplo, e imagino que meus colegas também, já que a gente fez a mesma faculdade, não tiveram a formação nesse assunto. Esse é um primeiro ponto, né, que a gente tem uma certa insegurança para tratar da obra dessas pessoas. Outros trabalhos, como por exemplo os que a gente já apresentou aqui, a gente já estudou, né? O outro lado é que também, por enquanto, a gente está pautando discussões do programa em cima do PET que o Estado produz. E quando a gente, por exemplo, esse programa agora não menciona Aristóteles no texto, e a gente fez essa inversão. Mas para poder fazer essa inversão... Menciona? Menciona, sim. Mas não é, o título não é Aristóteles Ética. Isso, né? isso. É uma coisa tem que uma citação lá do Ética Nicômaco. Mas para a gente poder fazer essa enfoque, a gente poder deslocar esse eixo temático do programa, apesar do texto não se direcionar nesse ponto, a gente precisa ter a segurança para trabalhar, né? Precisa conhecer, ter lido, para a gente poder até propor isso. Então é uma deficiência da nossa formação. A gente pode até procurar sanar, né? Quem ouviu o outro programa viu a participação da Nathalie, nossa professora, que, por exemplo, conhece algumas desses filósofos, estudou, além de outras pessoas, outros estudantes de filosofia, não só nossos colegas, mas os que a gente encontrar por aí, que tenham estudado essas autoras e possam contribuir para esse debate, mas é um ponto relevante e certamente, se não agora que a gente está no período de isolamento, trabalhando com o PET, certamente no futuro, porque apesar do Rodrigo ficar falando aí que eu vou sair depois que o isolamento acabar, eu vou continuar no podcast, então certamente no futuro a gente vai promover esse debate aí e tentar resolver essa questão. Reforçando para quem não é aluno da rede estadual de educação, o PET é a diretriz que o governo do estado manda. Como nós três somos professores da rede estadual, a gente segue essa diretriz. Então é isso, Ana Luísa. Valeu pela sugestão. Vamos ao programa de hoje, então? Vamos. Bora. Então a gente vai falar hoje de, como eu disse antes, ética aristotélica. E para começar, a gente precisa, já que a gente não tratou de modo geral da ética, né? O Rodrigo vai fazer uma introduçãozinha explicando os diferentes tipos de ética pra gente. Perfeito. Como no último episódio eu também falei disso, no episódio esse é pro terceiro ano, não é, Pedro? Esse aqui é pro segundo, eu acho. O outro é pro terceiro. No outro episódio, que foi pro outro ano, eu comentei que era um problema muito grande a gente começar uma aula de Maquiavel sem ter visto o que tem antes de Maquiavel. E da mesma forma, a gente começar Aristóteles sem ter visto o pensamento ético anterior, a gente também fica lesado. Os nossos programas têm um episódio sobre Sócrates e os sofistas, que a gente pode ser bastante importante para a gente entender o pensamento aristotélico, e um sobre a ética helenista, que são os estoicos, os epicuristas e os cínicos, que também nos ajudam a entender o processo ao qual o Aristóteles está inserido. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é, como o Pedro falou, falar um pouquinho dos tipos de ética que existem, né, em qual Aristóteles se encontra e como que esse feedback anterior nos ajuda a compreender o que o Aristóteles está fazendo agora. Eu usei como base para esse panorama geral o dicionário de filosofia como é que é a pronúncia, Pedro e Fagner? Abaiano? Abaiano, é assim? Então, a gente entrou aqui numa das maiores discussões da Faculdade de Filosofia, como os maiores debates, como se pronuncia. É um texto básico de recurso de qualquer estudante de filosofia, alguns do direito, e a gente simplesmente não sabe o que falar. Eu li o dicionário do Abaiano, Abagnano, Abagagano, ninguém consegue pronunciar o nome. Eu já escutei, eu li o dicionário do Baiano, e eu sei quem que é. Olha, eu não sei se ele veio de fato da Bahia, porém, de agora em diante eu vou implementar. Já que ninguém sabe falar, vamos de baiano mesmo. Seria a Itália a Bahia da Europa? Fica aí a reflexão. Então vamos lá, o dicionário do baiano. Então, só para o aluno saber que vou querer procurar, vai procurar baiano, não vai encontrar. É abagnano. Eu não sei como se pronuncia, mas é abagnano com 2 Bs e o G mudo.
Então, se você fala italiano, tá ouvindo esse programa, por favor, manda aí nas redes sociais do Não Precisa Copiar a sua pronúncia de abaiano, Eu vou colocar saber. o Google Tradutor falando em italiano, o nome dele, na edição, pra gente saber o nome corretíssimo. Perfeito. Então, no dicionário do Abagnano, ele separa os modelos éticos em duas grandes chaves. Grandes guarda-chuvas que colocam... Porra, Fagner, no meio da minha frase, o Abagnano fala... Vou rebutar essa porra. Dá play de novo aí, Fagner, pra gente ouvir. Abagiano. Não se esqueça que eu vou editar isso aí, eu vou sacanear vocês pra cacete. Você tá falando Gui Abagiano aí? Porque você sabe que tem um gemudo, mas o cara não fala esse G não, velho. Fala não? Acho que não. Dá play de novo. Abagiano. Que não fala, mano, você tá doido? Tá aí o G, não tá não? Eu escutei muito mais abaiano mesmo do que... Deixa eu ver aqui no meu Google Tradutor, porque às vezes é o microfone. De transmissão aí. Puta que eu pariu. Pera aí, tradutor. Nunca mais eu dou referência bibliográfica. Como é que escreve? Aba com 2 Es, Não, 2 Bs. 2 Bs. E gemudo. Abagnano. Isso. Traduzir do italiano. Abaiano. Não tem G mesmo, não. Abaiano. Baiano. Serve baiano. Dicionário do baiano. Podemos? Vai lá, Rodrigo. Então, como vocês acabaram de ouvir, o correto é abaiano. No dicionário do abaiano, ele coloca duas chaves, dois guarda-chuvas que vão distinguir os... Puta, pariu, na moral. Desculpa. Agora eu só consigo pensar no baiano dançando com 2 guarda-chuva na mão, frevozão lá do Recife. Eu vou botar no mudo, Rodrigo. Quero os dois no mudo. Show, os dois no mudo. Então, Abagnano usa 2 guarda-chuvas para colocar todos os tipos de ética e descreve da seguinte forma. Existe o primeiro guarda-chuva, que é a ética do fim, da finalidade, e o outro guarda-chuva, então no dicionário de filosofia, nós temos 2 grandes chaves de leitura da ética. Uma primeira tradição, que é chamada de ética do fim, ou da finalidade, e uma segunda tradição, que é a ética dos valores. Essa ética dos valores, ela também vai ter subdivisões, ela vai ter uma ética dos valores objetiva e uma subjetiva. Mas tudo isso vai ficar melhor explicado quando eu partir, né? Só quero que vocês tenham em mente isso. Existem 2 grandes chaves, uma que é a ética da finalidade e a outra que é a ética dos valores. Primeira coisa que a gente tem que falar é o que é ética, então. Aqui, pelo menos nesse dicionário, a gente está entendendo ética como a ciência da conduta humana. Então, é uma tentativa de explicar como o ser humano deve se comportar. Segundo, na primeira tradição, uma certa finalidade, um certo objetivo, uma certa destinação. Ou segundo, certos sentimentos, certas motivações, certas intenções da segunda modalidade, que os valores. Então, a conduta humana vai ser vista sobre esses 2 paradigmas. Ora ela vai ser vista como o fim ao qual eu quero atingir, alcançar, e ora ela vai ser vista como que tipo de motivação e de inclinação eu tenho que ter na hora de agir. Qual é a correta? Então, as 2 vão trabalhar a conduta humana, mas segundo paradigmas, uma está olhando para o fim e a outra está olhando para o meio, para a própria motivação da ação. Dito isso, a gente pode entrar na especificidade de cada uma delas. A ética do fim, ela tem uma marca muito importante, que ela sempre vai levar em conta a natureza humana. Quer dizer, o que é o ser humano? Segundo essa concepção do que é o ser humano, ela vai pensar o que ele deve se tornar, qual é a sua finalidade ou qual é a sua destinação. Então existe na ética do fim, eu não sei se eu posso dizer todas elas, os meus colegas vão comentar já, uma certa teleologia. Quer dizer, existe um certo desdobramento que nos levam ao objetivo. Então, por exemplo, é muito comum nessa ética do fim a finalidade ser a felicidade. Seja ela, às vezes, individual e outras vezes uma felicidade coletiva, da própria polis, por exemplo, como vai acontecer na filosofia antiga. Então, a natureza humana é um ser destinado à finalidade da felicidade. E a ética vai ser qual a conduta o ser humano deve ter, como ele deve se comportar para atingir, para efetivar essa felicidade. Vejam, é o fim, a felicidade, que pauta, e a natureza humana, claro, que pauta
pauta como ele deve ou não deve se comportar. Só queria fazer a distinção, que no áudio, né, a pessoa tá ouvindo rápido e tal, a gente tá falando de teleologia, certo? Não de teologia. A gente Perfeito. fala isso, parece besteira, mas acho que todo mundo aqui já errou essa questão na prova do Dreher. Léo quase teve uma síncope, né, porque ele achou que tinha tirado uma boa nota, mas errou essa questão porque ele confundiu teologia com teleologia. Então a palavra é teleologia, que é quando a gente fala do fim, quando a gente pensa alguma coisa, não nela mesma, mas no fim último que ela vai alcançar. A teologia já é o estudo racional sobre Deus e muitas vezes vai estar ligado, por exemplo, a uma doutrina religiosa. Então você vai ter teologia cristã, teologia protestante, católica, ou então muçulmana e etc. Perfeito. É só para vocês terem uma ideia, se vocês pensarem a semente de mamão, por exemplo, ela tem uma teleologia de se tornar um pé de mamão. Então é essa razão, essa lógica, essas regras, esse impulso que tem nela que quer tornar ela outra coisa. Que essa outra coisa só com o tempo corrido. Então a ética do fim é exatamente isso. Quero destacar também que a semente de mamão, além da teleologia de ter um pé de mamão, Não acredito que você me parou para isso. Propriedades isso. espermicidas. Então, se você tá pensando eu não vou editar esse episódio se vocês continuarem com isso. A semente de mamão, quando você tá usando ela como anticoncepcional, tá fazendo um desvio da finalidade dela. Tá anulando a teleologia. Mas aí você tá anulando a teleologia dela quando você usa a semente de mamão pra ser um método contraceptivo, um anticoncepcional. Correto, Rodrigo? Pela sua lógica, Fagner. Quando você come a couve, o pé de couve, também você está destruindo a teleologia dele. Quando você come a vaca, você está destruindo a teleologia dele. Então não faz sentido nenhum isso que você falou. Mas a piada foi boa. Como é que você conseguiu falar isso tão sério, Fagner? Pois é. Pode seguir, Rodrigo. A gente vai te interromper mais não. Vai não, tenho certeza disso. Eu só não sei Você já falou do guarda-chuva, semente de mamão. Muito bom só assim. Aprendeu com o Pedro? Show, vamos lá. Então, essa ética do fim, eu queria só tratar, nessas aulas, quando eu chego em Aristóteles, eu já dei 3 aulas. Uma, que é essa síntese que a gente está fazendo sobre os tipos de ética, os modelos éticos. Uma outra sobre Sócrates e uma sobre Platão. Então, assim, só pra gente dar um certo conteúdo a essa ética do fim, do que isso significa, eu acho que a gente pode pegar a ética platônica como um exemplo, que aí vai ficar mais claro. Provavelmente já a gente vai ter um episódio inteiro dedicado a Platão e a gente vai poder aprofundar nisso, mas falar só de passagem também vai ajudar a gente a entender. O que é o fim principal, o ponto central da ética socrática platônica? É a concepção de que virtude é conhecimento e que a razão ela é capaz de adquirir o conhecimento e transformar esse conhecimento em ação, em virtude. Então, o tema o que é o ser humano, as partes da alma para Platão, é fundamental para você ter o modelo ético dele. Então, você vai ter uma alma dividida em 3 partes e cada uma dessas partes vai ter uma virtude própria, específica, e a destinação do ser humano seria alcançar em cada uma das partes essa virtude. Por exemplo, na parte da alma humana que é responsável pelos desejos, a virtude é a moderação. Na parte da alma humana, que é referente aos sentimentos, a virtude é a coragem. E na parte do ser humano, que é referente à razão, a sabedoria é a virtude que deve ser encontrada. Então, dado que o ser humano é um ser dotado de alma, que essa alma tem 3 partes e que virtude é conhecimento, qual é a destinação do ser humano? Conseguir o equilíbrio da sua alma através da moderação, da coragem e da sabedoria. Então, vocês vejam, é uma ética pautada na finalidade, que é esse equilíbrio da sua alma é o que vai produzir a sua felicidade. Então, a ética platônica é um modelo bem claro do que é uma ética pautada na natureza humana e na sua destinação. No caso, outro exemplo seria a ética estoica, que a gente tem o programa, né, de ética helênica que vocês podem dar uma olhada. De novo, a razão é o ponto central, só que agora não é uma razão simplesmente do indivíduo, mas é uma razão do mundo. O mundo é racional, ele tem uma certa lógica, e o indivíduo deve se adequar, ele deve aprender com a sua própria razão que tem em si, ler a razão do mundo, compreender a razão do mundo e não permitir que as coisas que são inevitáveis perturbem a alma dele. Perturbar a alma não é bom, porque aí confunde com o epicurismo, né? Como é que é o nome da autarquia? Apesar de confundir, né, com a tranquilidade da alma, do epicurismo, eu acho que o conceito dos estoicos pode ser descrito assim. Não deixar que as outras coisas... mas eu gosto de usar, sabe qual? Aquele resignação. Sim, mas... Porque eu queria lembrar, o autarquia tem uma tradução que eu esqueci. Contentamento, era isso que eu queria lembrar. Então, no concepção estoica, o contentamento, quer dizer, você não se deixar afetar
pelos elementos do mundo que te produzem sofrimento, porque o sofrimento ele é racional, porque ele faz parte do mundo. Novamente, a gente tem uma natureza humana, quer dizer, o ser humano no estoicismo é um ser finito, é um ser que sofre, é um ser que morre. Tendo em vista isso, a destinação dele é não ficar se deixando afetar por esse tipo de coisa. É colocar a dimensão racional dele no controle de todas as outras dimensões, assim como na platônica, assim como na socrática, e controlar e promover uma destinação, uma finalidade de um indivíduo contente consigo mesmo, um indivíduo que não está com a alma intranquila. Então, novamente, um outro exemplo de um tipo de ética que está pautado na finalidade, que seria também a felicidade, como vai ser a de Aristóteles, que meus colegas vão falar. Então, é uma finalidade tendo em vista uma natureza humana e uma teleologia, quer dizer, um como que eu me desenvolvo a partir da minha natureza para alcançar este objetivo. Esse é a primeira chave, o primeiro guarda-chuva, como o Wagner gostou tanto, né, que engloba todas essas éticas do fim, da finalidade. Caberia só para a gente dar um exemplo aí, fora da ética teleológica, que tem como fundamento a finalidade, o utilitarismo, que você deu os exemplos que tem como finalidade a felicidade, mas o utilitarismo tem como finalidade aquilo que é útil para o ser humano, mas não me deixa de ser uma proposta teleológica. Sim, você é pautado pelo bem para o maior número de pessoas exatamente. possível. É um outro tipo de ética, mas que está de olho no produto final, né? E não no meio que foi usado para alcançar aquela finalidade. Exatamente. Depois a gente pode, nesse episódio mesmo, falar um pouquinho, dar uns exemplos que cristalizam o pensamento de como um estoico veria, como um platônico veria, como um pragmático veria a situação. O segundo modelo, o segundo guarda-chuva, ele tem duas partes. São ambos ética dos valores. Só que numa parte são a ética dos valores objetivos e no outro são os valores subjetivos. O que quer dizer isso? Os valores objetivos estão querendo dizer que esses valores, eles estão no mundo. Independente dos seres humanos, há uma certa hierarquia entre os valores. Vou citar dois nomes, que é o Hartmann e o Scheller, que pensam dessa maneira. Então, para esses dois autores da ética, o que importa é qual é a ordem dos valores. Por exemplo, o caso da Anne Frank. Anne Frank está presa, está escondida na sua casa, a polícia bate lá e te pergunta, Anne Frank está aí? E você é obrigado a mentir para salvar a vida dela, ou fala a verdade e ela é morta. Qual das duas coisas você escolhe? Segundo a ética dos valores objetivos do Scheller, por exemplo, você escolhe mentir. Por quê? Porque o valor da vida está acima do valor da verdade. E o que me diz que o valor da vida está acima do valor da verdade não é a minha escolha individual subjetiva, é o mundo. O mundo me diz isso. Então, se a gente conseguir aparecer o tema do Scheller, a gente pode trabalhar diretamente essa ética para mostrar para vocês como que ele organiza os valores. O que vocês têm que lembrar é só isso. Quer dizer, existem valores, eles são os mesmos para mim e para você, porque eles são objetivos, eles são no mundo, não são individuais. E esses valores, eles são organizados com uma certa hierarquia. E quando você vai realizar qualquer tipo de ação, você tem que verificar que tipo de valor superior você tem que realizar naquele momento, naquela dada ação. Se você realizou o valor mais baixo, você agiu de maneira imoral. Se você realizou o valor mais alto, você agiu de maneira Esse moral. exemplo foi muito bom, mas assim, pensando nas polêmicas que essa proposta ética pode dar, se você organizar essa estrutura hierárquica de uma maneira diferente. Por exemplo, você no caso aí do exemplo que o Rodrigo deu da Anne Frank, você poderia colocar para você o valor da verdade na frente do valor da bondade. E aí, se você fizesse isso, na hora que o nazista bateu na sua casa, perguntando se você estava escondendo judeus, você ia falar a verdade. Por quê? Para você, o valor da verdade é um valor superior aos outros. Calma, meu garoto. Esse daqui é a ética dos valores objetivos, então você não pode inverter a ordem. A ordem é a ordem do mundo. Para estabelecer a ordem, para estabelecer a ordem, o Scheller vai usar como referência uma concepção de homem, de atos mentais que ele vai herdar do Husserl, e ele vai usar uma série de argumentações para estabelecer qual valor é maior do que o outro e tal. Não será Nesse relativo. sentido, um outro sistema filosófico pode estabelecer outros valores, mas para fazer isso ele vai precisar propor axiomas, propor uma visão de homem, propor uma visão de sociedade, propor uma visão de ontologia, e aí a partir dessas visões promover argumentos, e a partir desses argumentos chegar a essas conclusões. Exatamente isso. Dentro da filosofia do Scheller, sim. é objetivo. Só que aí dizer que isso seria polêmico, que outro poderia propor outra coisa, aí é a mesma coisa que ficar no filosoficamente, né, no debate. Filosoficamente, não. É claro que filosoficamente exatamente vai ter isso que eu tô querendo dizer. Para exemplificar que isso é uma consequência da filosofia do Scheller, você pode falar que outra filosofia poderia organizar os valores de uma maneira diferente e colocar o valor da verdade na frente daquela. E aí... Vou falar da outra filosofia agora. Bom, vai lá. Vai ser o Nietzsche.
Nietzsche, exatamente o mesmo ponto. Valores vitais. O Nietzsche vai ter uma hierarquia dos valores, assim como o Scheller, só que ele vai elencar, vai colocar de maneira diferente a hierarquia, que é exatamente o que o Fagner está falando. Segundo uma outra concepção de ser humano, segundo uma outra tradição filosófica, Nietzsche postula como os valores mais importantes, não esses valores racionais, mas os valores vitais, tendo em vista as inclinações, o desejo, o sentimento. Então, a concepção de ser humano do Nietzsche como um ser pulsante, um ser desejante, um ser que quer se realizar, quer se afirmar, ele vai ter uma outra hierarquia de valores que vai julgar se você agiu de maneira... Eu acho que, não sei nem se cabe dizer certo ou errado em Nietzsche, mas se você se realizou enquanto ser humano ou não se realizou enquanto ser humano, segundo essa outra hierarquia dos valores. Então, para finalizar, a última parte do segundo guarda-chuva, o segundo guarda-chuva é a ética dos valores, a gente falou dos objetivos, os subjetivos. Os subjetivos também serão divididos, mas fica bastante fácil de entender. Uma parte dos autores da ética de valores subjetivos vão colocar o fundamento do que é o certo, do que é o errado, do que é o moral, do que é o imoral, nos sentimentos. Quer dizer, nessa esfera humana que, naturalmente, de acordo com a maioria deles, vai ter um sentimento moral do que é certo e do que é errado. Então você vai julgar segundo essa esfera sentimental dos sujeitos. Os ingleses ficaram conhecidos como sentimentalistas, tinham essa proposta. Nosso Abagnale coloca, inclusive, o epicurismo como uma tradição que trabalha nessa concepção na medida em que dor e prazer é uma dimensão totalmente humana. Então, dor e prazer é justamente os sentimentos e esse aparato sensível humano que julga o que é dor e o que é prazer, e na medida que ele organiza um sistema ético segundo isso, ele estaria colocado numa ética do tipo dos valores subjetivos. Isso é bastante discutível, né? Meus colegas talvez queiram falar sobre isso, mas tá aí para exemplificar o que tá lá no Abagnale. E por último, um outro autor que também é bastante polêmico, eu acho, colocar ele nessa tradição, não sei, o Fagner é um especialista nesse autor, nessa ética, ele pode falar pra gente um pouquinho, que é o Kant, que ele vai dizer o seguinte: dentro da ética dos valores subjetivos, o Kant desloca da esfera do sentimento para a esfera da razão. E o fundamento da ética está colocado na razão humana, só que na razão de maneira subjetiva. Claro que a gente tem que explicar o que subjetivo quer dizer aqui, não quer dizer a mesma coisa que o subjetivo dos sentimentalistas, né? Fala pra gente. A sua explicação era essa mesma. Não quer dizer que o Kant coloca na esfera do subjetivo porque está dentro da racionalidade de cada um. Porém, essa racionalidade se manifesta em todos os seres humanos. Então, dessa maneira, ela vai se manifestar da mesma maneira na subjetividade de cada um, tornando esse fundamento algo objetivo no mundo. Não, peraí. Objetivo no mundo, não. É subjetivo. Não é objetivo porque tá na razão humana. Só que não tá na razão do Fagner ou do Pedro. Tá na razão em geral de qualquer ser humano. Eu acho interessante pontuar que não é apenas em qualquer ser humano. Em qualquer ser racional. Ser racional. Perfeito. Então, se os golfinhos forem racionais, eles estão incluídos na crítica da razão prática. Isso aí. Perfeito. E os ETs que estacionam no planeta Terra e não matam ninguém, certamente seriam kantianos. Por isso que eles não fazem mal a ninguém. Exatamente. Porque eles são kantianos. Então, só para sintetizar o que foi feito nessa introdução, nós temos dois grandes guarda-chuvas, grandes tradições éticas, a ética do fim e a ética dos valores. Na ética do fim, você vai ter um conceito de ser humano e um conceito de destinação daquilo que o ser humano deve se tornar. E a ética vai ser pautada por essa finalidade que cada filósofo vai elencar uma coisa. O Fagner falou, é a felicidade, o maior bem possível. Enfim, você vai ter vários conteúdos, vários valores para colocar no fim, ao qual a ética deve perseguir. Na ética dos valores, nós temos dois tipos, objetivos e subjetivos. Os objetivos são aqueles que encontram uma certa hierarquia de valores no mundo e você deve agir e julgar o certo ou errado segundo essa hierarquia. E os subjetivos, você encontra essa hierarquia de valores, esse fundamento da ética, da moral e do bem e do mal dentro dos sujeitos. Ora, alguns vão encontrar no sentimento, na sensibilidade humana, outros vão encontrar na própria razão humana. Vamos lá, o que a gente tem aqui então? A gente tem, no que diz respeito especificamente à ética de Aristóteles, uma ética finalista. E qual é a finalidade, então? Bom, para entender qual é a finalidade, a gente precisa pensar primeiro em duas coisas. O que é finalidade e o que é o ser humano para Aristóteles. O Aristóteles vai especular que todas as coisas têm 4 causas para elas existirem como a gente as percebe. Então ela tem uma causa material, elas têm uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. E a causa final é o propósito, é a razão, é o porquê que aquela coisa se move. Enquanto isso, o ser humano ele pode ser descrito a partir de uma mente ou de uma alma que tem 3 partes. 2 dessas partes ele divide com os animais e com as plantas.
Então a primeira parte é a parte responsável, justamente, e é aí quando a gente vai conseguir observar isso quando a gente vê um corpo morto e um corpo vivo. A primeira parte é a mesma parte que, por exemplo, as plantas têm quando elas crescem em direção ao sol para poder receber os raios do sol e fazer fotossíntese, é a parte responsável pelos aspectos de manutenção da vida. Então é a parte que, mesmo que você esteja inconsciente, dormindo, vai respirar, é a parte que vai regular o seu suor, é a parte que vai regular a sua fome, é a parte que vai administrar a manutenção da vida no seu corpo. Junto com os animais, o ser humano tem uma alma de apetites, né? Uma alma de instintos, que aqui a gente vai encontrar as funções do medo, do prazer. Então, igual um cachorro sentiu os feromônios de uma fêmea no cio que excitado, o ser humano, dentro de um conjunto de símbolos, né, que ele aprendeu a reconhecer ou naturalmente já reconhecia como excitantes, ele vai se excitar diante de certas imagens, de certas sugestões. E aqui a gente vai ter uma fronteira entre o que é humano e animal, porque certos seres humanos vão ver certas coisas como muito excitantes por causa da sua cultura e outros não. Aqui a gente vai ter tudo que os animais têm que a gente tem também. Então, por exemplo, os animais sentem medo, sentem raiva, no sentido de que eles respondem, né? Então, ele responde ao medo, ele responde à ameaça. Então, a gente consegue perceber essas qualidades nos animais. E a última alma é justamente a alma racional, que é aquela parte responsável pela reflexão, que é uma parte que a gente não acha que os animais são capazes, né? Então, dentro desses dois parâmetros, da ideia de uma causa das coisas, que é o propósito de você realizar aquela ação, e essa dimensão do homem, que é específica do ser humano, que é a razão, a gente tem a seguinte questão. Toda ação humana, ela tem um objetivo, ela tem um fim, ela tem um porquê. Mesmo que você esteja numa ação claramente ruim ou numa ação claramente boa, todas elas têm um porquê. E se você concatenar os porquês dessas ações todas que todos nós tomamos ao longo de nossas vidas, você vai ver que dentro de uma concepção correta ou errada do que é o certo, do qual é o propósito, todas as ações têm como bem último a felicidade. Toda ação busca um bem. E o bem supremo de todas as ações é a felicidade. Então, o que é a felicidade que a gente está tanto buscando? A felicidade, ela tem que ser o fim. Então, qualquer ação que sirva de meio para outra coisa não pode ser a felicidade. Então, por que eu trabalho? Eu trabalho para ter dinheiro. Para que eu tenho dinheiro? Para comprar alguma coisa. E por aí vai. Se a ação que eu estou tentando descobrir se é a felicidade serve como meio de se obter outra coisa, então ela não pode ser a felicidade. Se você continuar escalando essa sequência de ações, você vai chegar numa ação que vai ser o fim em si mesmo, que quando você chega nela, você não tem por que realizar ela. A razão de você realizar ela é ela mesma. E no caso do ser humano, Aristóteles acredita que a felicidade é viver com excelência. E viver com excelência para o ser humano é viver segundo os desígnios da razão. É você usar a razão na hora de refletir e de medir as suas ações. É você colocar a razão na frente dos instintos. É você colocar a razão na frente dos alívios do corpo. É você colocar a razão na frente dos apetites. É você descobrir um jeito de construir uma vida racional. Veja só, não se trata de uma ação simplesmente. A virtude, para o Aristóteles, que gera essa felicidade, ela é construída com uma vida de ações que tem como fim essa excelência, ou a areté, que é representada no ser humano pela razão, na justiça das nossas ações. Não se trata de uma ação virtuosa, de fazer um bem e ali de diante você é bom, mas de construir, a partir da educação, um hábito de viver segundo essa virtude, um hábito de viver segundo a razão. E aí, depois de entender o que é o ser humano, depois de entender como as coisas se dão no mundo, a partir das 4 causas e a partir dessa teoria da mente, o Aristóteles agora descobriu o que vai ser a felicidade humana de fato, e agora, a partir disso, ele pode escrever uma prática para orientar a ação. E essa prática, o Fagner vai tratar, que se chama a justa medida, né, ou a medida de ouro. Então, como o Rodrigo começou falando, a gente tem no Aristóteles uma proposta de ética que é voltada para alcançar a felicidade. Ele se diferencia do Platão porque, para o Aristóteles, primeiramente, você consegue alcançar essa felicidade já no mundo dos sentidos, enquanto no Platão a gente tem essa possibilidade somente no mundo das ideias.
Só que para os dois, a ferramenta-chave para saber o que é essa felicidade é o uso da racionalidade. E aí a gente vai ter o uso pleno da racionalidade. Se a gente conseguir chegar a um uso pleno da racionalidade, a gente vai ter o estágio que Aristóteles coloca como o estágio da sabedoria, como sendo no nível hierárquico, o nível superior do padrão do seu comportamento. E abaixo dele estaria ainda o nível da virtude. Ele está colocado como uma consequência da sua ação virtuosa, e não como a finalidade da sua ação virtuosa. Então a gente vai entrar nessa pergunta, nesse trecho aqui que é meu, como identificar a característica principal dessa ação virtuosa. Como o Pedro falou, o homem é um animal, mas é racional. Então o comportamento dele pode seguir qualquer uma dessas características. Ele pode ser uma ação não refletida, tomada pelo impulso, que vai visar exclusivamente o prazer, e isso vai ser uma manifestação da animalidade humana. Então, por exemplo, quando você age única e exclusivamente para extrair prazer daquela ação, quando você age para obter a consequência imediata da ação, você está se comportando como viciado. Eu, dando um exemplo pessoal aqui, quando eu tomo Coca-Cola, sem pensar que aquele líquido maravilhoso está me deixando mais gordo, que aquela gordura que vai produzir em mim vai reduzir a minha saúde, que aquele líquido... Questão, Fagner. Você toma ou você cheira Coca-Cola? Porque eu não sabia que você gostava de beber Coca-Cola. Achei que seu barato era só cheirar. Os dois. Mas o exemplo aqui fica mais claro com bebendo. Porque eu não sei, acho que a maioria das pessoas não cheira Coca-Cola como eu faço. Eles só bebem mesmo. Então, quando eu estou fazendo isso, eu não estou levando em consideração que, aqui, além disso tudo, aquele líquido vai aumentar o meu apetite para consumir mais comida. Então, quando eu estou fazendo isso, eu não levo em consideração essas coisas. Eu estou agindo como viciado. O meu objetivo com a Coca-Cola é só um. É sentir o prazer que o açúcar, o sal e o gás fervendo na minha língua, eu estou agindo feito um animal que bebe água suja nas poças de água da rua só porque é sede. Só porque o clima tá quente, ele precisa se refrescar. Ele não pensa que aquilo ali pode dar problema para ele, não pensa nada disso. Do mesmo jeito que eu não penso quando eu tô tomando Coca-Cola nas consequências disso. Por isso que o comportamento, esse tipo de comportamento, o Aristóteles vai chamar de comportamento, um exemplo do comportamento vicioso. Agora, ficando ainda no mesmo exemplo pessoal, né? Uma ação pensada, racional, planejada, aí eu tô agindo com a minha ação, minha parte racional, com a minha parte humana. Eu estou satisfazendo, eu estou realizando a minha essência enquanto ser humano, que é uma essência racional. Nesses últimos dias, eu estou tendo crise de ansiedade por causa da pandemia. Eu tenho ficado meio desesperado, falta de ar, essas coisas assim, e o coronavírus já matou um parente meu e já colocou outro no hospital. Então, nessas horas que eu tô lá numa crise de ansiedade, tudo que meu corpo pede é um copo de Coca-Cola gelado para me dar um tiquinho de prazer naquele momento de sofrimento. Esse prazer é um prazer puramente corporal, carnal. Mas se diante dessa situação eu reajo a ela, indo lá, esquentando a água, fazendo um chazinho de camomila, sem açúcar nenhuma para não engordar, e esse chá de e tomando isso, mesmo esse chá de camomila não despertando nenhum prazer sensível no meu paladar, mesmo que eu não tenha nenhuma recompensa no momento que eu estou tomando ele, esse comportamento é uma manifestação da minha racionalidade. Eu estou agindo racionalmente para alcançar o objetivo que eu coloquei. Ele está sendo racional, estou manifestando a minha inteligência na minha atitude. Só que esse é das possibilidades de minha ação. Eu poderia ainda, diante dessa mesma situação, ter um outro tipo de comportamento. Eu tô lá no meio da minha crise de ansiedade, eu tô lá no meio do meu... E, diante disso, eu não tomo nem Coca-Cola nem camomila, eu fico parado. Eu me entrego àquilo. Nessa mesma situação de crise, eu decido não fazer nada. Eu me paraliso diante do medo. Eu me entrego à situação de merda que eu tô vivendo. E, do mesmo jeito, eu vou estar agindo errado. A deficiência também está na manifestação de um comportamento sem reflexão. Então, a virtude é o meio do caminho entre, nesse exemplo que eu estou dando, o exagero da Coca-Cola e a apatia da paralisação. Os dois extremos são os vícios. A virtude, ela serve como a mediana entre esses dois vícios. De um lado, a gente vai ter sempre o excesso e do outro lado, a gente vai ter a falta. Tanto o cara que se acha, que se comporta como um protagonista do filme do mundo, quanto o sujeito que se comporta como se fizesse tudo errado o tempo todo, pedindo desculpa por cada palavra que ele acha que ele falou, estão errados. O meio termo é usar a racionalidade para identificar, nesse exemplo, os seus méritos e as suas faltas, suas qualidades e seus defeitos. Então a gente tem uma série de situações que a gente consegue achar o meio termo do comportamento humano para elas. E a maneira mais fácil de identificar essa justa medida é tentando pensar nos extremos e que existe um caminho do meio para aquilo. Por exemplo, para o seu comportamento financeiro, você é aquele cara mão de vaca que não gasta para nada, ou você é aquele cara gastador compulsório, consumista que consome tudo. Em relação à comida, você é igual eu que come tudo que vê pela frente, ou você é aquele anorexo que não come nada, que quando come vomita.
Em relação à covardia, você é aqueles que não se arrisca por nada? Ou é aquela pessoa que se arrisca por tudo, até quando não precisa de se arriscar? Só para demonstrar que é corajoso, que não tem medo daquela situação, se arrisca. Nos dois casos, você está errado. Você pode ser, em relação à verdade, você pode falar a verdade de uma maneira ignorante, maltratando a pessoa que está escutando, humilhando as pessoas só com a sua verdade, ou você pode fingir que concorda e acabar mentindo para a pessoa e não falando a verdade para ela. Eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar sobre Aristóteles, que eu acho que sintetiza exatamente o que você está tentando passar. Que é a gente pode pensar o seguinte: uma criança se afogando na praia, o Fagner não sabe nadar, mas ele é uma pessoa, como vocês bem sabem, que o Pedro sempre gosta de lembrar, um católico fervoroso, então ele vai se lançar na água para tentar salvar a criança, mesmo não sabendo nadar. Essa ação foi corajosa? A gente tende a dizer que sim, que ele tentou salvar uma criança. Mas não, na verdade ele não agiu racionalmente. Ele foi temerário. Exatamente, ele se lançou, se uma pessoa estava morrendo afogada, agora a gente tem duas, então ele piorou a situação e não agiu de maneira correta, segundo a razão. O Pedro, por sua vez, o Pedro só nada com cachorrinho, ele é um preguiçoso nato, isso aqui não é um exemplo não, isso aqui é real. E o Pedro viu a criança se afogando e falou, mó tampo lá, mesmo sabendo nadar o cachorrinho. Então a ação do Pedro também foi uma ação, no caso, de covarde. Ele, racionalmente, ele tinha a capacidade de entrar, a capacidade de salvar a criança e não foi. Então, a gente tem os dois lados, a coragem não está nem no ato irrefletido, e muito menos na ausência do ato de razão. E aí a gente pode tratar essa definição para todos os aspectos da sua possibilidade de comportamento. Você pode ser aquele abstêmio que não faz nada, ou você pode ser um completo depravado, que só pensa em pornografia, essas coisas tudo. Você pode ser um cara completamente alheio à política, ou você pode ser aquela pessoa que só fala de política o tempo todo, e cada movimento das outras pessoas você tenta encaixar numa ideologia política. Você pode ser o cara super estudioso, que não sabe nem para que está estudando, ou você pode ser o completo vagabundo que não estuda para nada. Você consegue identificar os extremos dos dois comportamentos em todas as situações, e você consegue pautar qual vai ser a sua ação, tentando achar o meio termo, o balanço, a justa medida entre esses dois extremos. Eu acho interessante colocar aqui, a partir da regra de ouro, é o seguinte: você fala assim, como é que eu vou, na hora que eu tô almoçando, parar assim e falar, meu Deus, o que Aristóteles diria pra mim se ele estivesse aqui no RU comigo, comendo? Não é essa a questão. A questão não é você parar naquela hora e chamar o Aristóteles e resolver com eles quanta comida no prato você pode colocar. A questão é construir esse hábito de tentar pautar o apetite pela razão. Então, se você refletir sobre os seus almoços anteriores, ao longo do seu dia, não quando você estiver comendo, mas também quando você estiver comendo, você provavelmente vai perceber, quando eu sinto fome é ruim, mas quando eu como muito, sem ter porquê, quando eu exagero, eu também me sinto mal, também me sinto estufado, me sinto meio modorrento, assim. Então, ao construir essa reflexão, você vai facilitar a construção do hábito, com certa disciplina, certo esforço, e aí vai chegar um momento que você vai ir em direção ao caminho do meio, naturalmente. Não porque seja natural a você o caminho do meio, mas porque através desse processo de autoeducação você conseguiu construir esse hábito. E aí tudo que se torna hábito se torna mais fácil de executar. Eu gosto de um exemplo também, do mau uso, uma tentativa mal sucedida da justa medida. Por exemplo, imagina que você tem que tomar uma decisão a respeito de qual candidato você vai votar, e você tem duas opções que representam o extremo. Uma dessas opções que representa o extremo do espectro político, o número desse candidato é 13. E outra opção que representa o extremo do espectro político é 17. Aí você soma os dois, faz a média, dá 15 e vota no PMDB porque deu 15. Você manifestar a justa medida, você tem que sempre lembrar que o seu comportamento tem que manifestar uma virtude que você está cultivando em você mesmo. Isso que o Pedro falou de você colocar esse julgamento nas suas atitudes, você tem que sempre lembrar que aquela atitude tem que refletir uma qualidade que é sua, uma virtude que é sua. Rapaz, eu não entendi, não. Eu só queria saber o seguinte, além de analogia ruim, a gente vai ter exemplo ruim. Você era o cara virtuoso do exemplo, e aí você fez essa merda. Eu tô ouvindo aqui, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? É o que eu fiquei esperando pra ver onde ele ia chegar. Quando ele somou e dividiu, eu falei, ele não tá chegando em nenhum. Isso não ajudou em nada. É isso que eu tô falando, que é um péssimo exemplo de como você usa a justa medida. Você soma os dois números. Fagner, mas foi um péssimo exemplo porque ninguém entendeu a relação com a justa medida. Porque é a média de 13 com 17 é 15. Nossa, meu Deus.
Eu vou entrar aqui vou voltar nessa soma de visão do Wagner, porque eu acho que ele tem um ponto. Ele só não foi. Tem algumas pessoas que vão trapacear para criticar o Aristóteles e eles vão ignorar essa questão da virtude, né, do valor, e eles vão fazer esse cálculo frio. Então, por exemplo, eles vão propor situações nesse sentido aqui. Matar 6.000 pessoas, matar ninguém. A média entre essas duas coisas é matar 3.000 pessoas. Então o Aristóteles estaria dizendo que é ok matar 3.000 pessoas. Então o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão propondo uma matemática, uma situação, um problema que não tem referência a um valor, certo? Então se a gente Você está explicando exatamente o que eu estava explicando, só com outro exemplo. Sim. Só que seu exemplo foi bem ruim. Só que com um exemplo bom, né, Fagner? Então, tipo, primeiro você tem que pensar o valor e depois você tem que olhar os extremos. O extremo pelo excesso e o extremo pela falta. Não adianta você simplesmente pegar um número e propor uma situação, problema, e tentar mostrar que o Aristóteles é a favor de você matar 3.000 pessoas. Não é essa a Exatamente, você tem que pensar não só na situação pontualmente, mas no valor que ela manifesta, na virtude que está aparecendo com aquela ação, ou que não está aparecendo, ou no vício que está aparecendo com aquela ação. Isso, e como esse valor vai ser construído como hábito ao longo da Isso aí. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar mais uma semana de PET e de programa com essa discussão sobre a ética de Aristóteles. Grande abraço para vocês e até a próxima. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Até. Que tal falar sobre filósofos? A gente vai responder os comentários no começo agora? Vamos fazer Ou isso aqui vai ser a mágica da edição? Vamos fazer esse teste aí. Eu só queria Vamos fazer esse teste? Só queria ler, poxa. Não, mete bronca. Não mete bronca não, você me interrompeu, cara. Você tem a mania, Nossa, cara, tá chato, velho. O negócio de interromper. Não pode fazer alguém falando que interrompe. Não pode fazer um spoiler aqui e não pode fazer uma interrupção. Ó, pra deixar bem claro, Pedro, eu sou a favor do spoiler, porque no dia que eu falei lá do A Chegada, o Rodrigo já veio. Tá contando o final do filme, porra. E aí, agora eu tenho que... Obrigação moral. Olha, tá gravado que você falou não só que eles estacionaram na Terra, mas que eles não vieram fazer mal. Eu escutei de novo, pra poder ver se eu tinha feito uma injustiça com você. E por fim, uma parte que os animais aparentemente não têm, que é um debate que algumas pessoas vão levantar. Caralho, peraí. Porra, você tá de sacanagem. O marimbondo entrou aqui e acabou de me enfiar uma ferroada desgraçada. Caralho, que filha da puta. Você é alérgico? Não sei. Caralho. Vamos descobrir já, então. Ele deixa o ferrão? Eu acho que o marimbondo não, mas dá uma olhada aí. Caralho, filha da puta. Que dor. Marimbondo deixa o ferrão, tem que tirar, pegar uma mãozada de terra molhada e botar em cima. Deixa o ferrão mesmo? Deixa. Caralho, velho. Eu não consigo ver. É aqueles... Tá atrás na minha coxa. Pera aí que eu vou precisar de uma ajuda aqui. Você tava dando aula de pé? Mordeu atrás da sua coxa como? Não, eu tava deitado aqui na Pô, tava dando aula de bruço. Caralho, que filha da puta. Caralho. Que vacilão, velho. Pelado de bruço dando aula. Não tava pelado não. Que isso. Ele tava de cueca, Rodrigo. Ele tava de cueca, uma canção de bruxo.